E aí, molecada, essa live aqui vai ser diferenciada. Vai ser cheia de energia. Tô até aqui com um monstro, ó, pra dar mais energia. Vai ser uma live top, viu? A gente vai falar de um livro. Que livro que é esse? É Think and Grow Rich. Think and Grow Rich. Esse é o livro. Vou mostrar pra vocês aqui enquanto o Shimba não aparece. Tela inicial. Aqui, ó. Espera aí um segundinho. Aqui. Esse... Opa, tá ruim. Aqui. Think and Grow Rich. Por que a gente vai falar desse livro? Porque o Kaiser... Aliás, deixa eu ver, acho que o Shimba entrou aqui. Aí eu explico enquanto ele... Ver os outros livros que estavam lendo aqui, né? Pra saber o que tava aqui. Ah, pode. E aí, Jadão? E aí, beleza? Mano, essa live vai ser topíssima demais, mano. Eu consegui fazer umas associações muito maneiras. Cara, você tá em Campinas. Cheguei ontem. Pode crer. Eu falei que essa live vai ser até energética. Eu tô até com um monstro aqui. Ah, oficial. É, patrocinar nós aí, monstro. Vou fazer uma collab com a Monster. Verdade, cara, isso seria da hora, hein? Muito da hora. Mano, essa embalagem da Monster é muito louca. Sabe por quê? Você já comprou alguma vez essa aqui? Não, parece que é areia na textura, né? É, a textura dele é muito maneira, velho. Tem duas embalagens de bagulho assim que eu gosto. É essa, o bagulho da Monster, e a garrafa da Corona. A garrafa da Corona, você já bebeu na garrafa da Corona? Então é aquele bagulho top bicho. Mas eu tava explicando que eu tinha começado e não acabei. Por que essa live vai ser sobre o livro Think and Grow Rich? Pelo seguinte, o Kaiser abriu um canal no YouTube. O Kaiser é dono da Cápsula, para quem não sabe. E ele resolveu que ele vai mentorar, tipo, a ideia dele inicial era mentorar uma pessoa que não soubesse nada até ela atingir de 0 a 100 mil, uma coisa assim. Só que aí ele teve uma ideia muito melhor. 200 mil? 100 mil. Ah, de 2 mil a 100 mil, isso mesmo. Isso. Aí ele teve uma outra ideia que é mentorar todo mundo através do YouTube. E aí o que aconteceu? Ele recomendou, ele fez a primeira live, explicou várias coisas, explicou muito sobre vendas e ele sugeriu, na verdade ele falou que era uma tarefa, ler um livro que chama Comece pelo Porquê, até quarta-feira. E esse livro está no orçamento desses 2 mil. Por quê? Porque ele está falando que você vai gastar 2 mil reais e você vai ter um retorno de 100 mil. E esse é o primeiro gasto é com esse livro. Comece pelo porquê. Então, por que a gente está fazendo a live do Think and Grow Rich? Pelo seguinte, ele falou que a ordem ideal de ler os dois livros era o Think and Grow Rich primeiro. Só que ele acabou não recomendando porque tem um orçamento limitado. Aí que a gente teve a ideia, porra, vamos ajudar. O Kaiser está ajudando todo mundo, vamos ajudar e vamos ganhar o marketing também, né? Por que não? As duas coisas vêm associadas. E aí a gente pegou e falou, vamos ler o livro, a gente vai fazer a live explicando os conceitos do livro, e aí a gente vai conversar com o Kaiser para ver se ele divulga para a galera. E a gente também vai usar outros métodos de divulgar para a galera o conteúdo disso aqui, que vai ajudar todo mundo, já que a ordem era para ser essa. A gente vai fazer com que a ordem seja essa. E não vai entrar no orçamento, porque vai ser de graça. A gente vai estar dando de graça todo o conteúdo do livro, ainda os insights muito maneiros que você nunca teria lendo o livro. É isso. Vamos pra ação. Hum. Primeiro, você lê até que parte já? Eu li 40%, eu confirmei ele agora há pouco. Preciso olhar aqui. Deixa eu ver. Não precisa ser a porcentagem se você não tiver, não sei se você tem. Sim, mas dá quase a 30%, eu acho. Tá top, a gente tá próximo então.
E você chegou a anotar alguma coisa ou não? Está na sua cabeça? Tudo aqui. Topíssimo. Então eu vou começar porque eu tenho anotado e aí você vai complementando com o que você for lembrando ou com o que você quiser ir adicionando. Demorou? Tá, então ó, vamos lá. O livro é o Think and Grow Rich do Napoleão Hill. E qual que é a brisa desse livro? A brisa desse livro é que ele promete que existe um segredo que todos os caras que construíram grandes fortunas no mundo sabiam ou utilizaram dele mesmo que não soubessem. E beleza, aí você vai falar assim, mais um livro que está delirando nas ideias e tentando me vender um sonho impossível. E foi o que eu pensei no primeiro momento. Só que tem umas coisas muito loucas, umas associações que me deixaram de cara e fizeram acreditar no que aquele cara está passando de conteúdo. Em primeiro lugar, o que vale a pena ressaltar? Que tá aqui, ó. Por que eu estou olhando para cá toda hora? Porque eu anotei, ó. Aqui, o que eu vou falar. Então por isso que eu estou olhando para cá. Mas enfim, ele fez esse livro, ele escreveu esse livro entrevistando vários caras cabulosos. Por exemplo, Henry Ford, Alexander Graham Bell, Thomas Edison, John D. Rockefeller. Que... Vocês devem conhecer todos os outros, eu espero. O Rockefeller é o dono da parada de petróleo. Aliás, quem deixou ele muito rico foi o Vanderbilt, que era muito mais rico que ele, dono das ferrovias. E o Andrew Carnegie, que foi o cara que mais auxiliou o Napoleão Hill a escrever esse livro, era amigo pessoal dele. O Carnegie, para quem não sabe, era dono do Império de Aço lá nos Estados Unidos. Para quem quer conhecer todos esses caras, é só assistir a série que chama Gigantes da Indústria. Lá tem todos eles e é bem legal. Você já viu, Oshiba? Não. E onde que ela tá disponível? Netflix. Sei lá, eu baixo do BJ Share de graça. Deve ter que pagar em algum lugar, né? Mas eu não Tá. sei. Graça, tá no orçamento da galera, então. Tá no Ótimo. orçamento. Isso. Mas vamos lá. Aí ele começa, ele fala que todo o conhecimento que ele adquiriu entrevistando esses caras, vendo como é que era a vivência desses caras. E beleza, falar qualquer um fala. Só que vocês vão ver ao longo do que a gente vai explicando aqui, essa live, aliás, ela vai ter mais dos nossos 20 minutos, porque não vai dar certo fazer só em 20 minutos. Mas é pra vocês aprenderem, então foda-se. Ao longo da nossa explicação, igual eu tava falando, falar qualquer um fala. Só que por que eu botei fé no que esse cara falou? Porque, viado, tem uns exemplos, tipo assim, que condizem exatamente com outros, com causa com outras conversas de caras atuais falando isso, e eu tenho a prova, eu tenho aqui aberta a prova disso aqui. Então eu comecei a ficar de cara, eu falei, puta que eu pariu, faz todo sentido o que esse cara tá falando. Enfim, então vamos lá. E aí, da onde que esse cara parte? Ele parte. Pá, falei. Não, só. Pronto. Tá, e vamos lá. Então, ó, já expliquei quem que é o cara, quem que é o Napoleão Hill, de onde que ele tirou essas ideias do livro. E aí tem uma brisa do livro, que é o segredo. E ele não conta qual é o segredo. Eu descobri na primeira linha que eu li esse segredo. Aliás, você já descobriu, Shiba? Não descobri. Não descobriu? E não vou pesquisar, eu vou ler o livro inteiro, porque eu quero descobrir por mim mesmo, assim. Não, e eu acho que isso é o certo. Por quê? Por que o Shiva está falando isso? Porque o Napoleão Hill, ele fala no começo do livro que em algum momento do livro você pode vir a descobrir. Às vezes pode ser na primeira frase, e o meu foi, juro, na primeira frase. Eu não vou ler, eu vou ler a primeira frase aqui, porque você já leu a primeira frase. Eu vou abrindo ela aqui, mas eu vou explicando enquanto isso. E aí ele fala que você lendo o livro, você pode vir a descobrir qual que é esse segredo. Só que ele não conta qual que é esse segredo. E depois que eu me toquei qual que é esse segredo, eu sei por que ele não conta. E se a gente não vai te contar aqui na live também não. Por quê? Porque se você não descobrir por você mesmo, não vai fazer sentido nenhum. Tipo assim, você não vai acreditar. E aí não faz sentido. Você tem que descobrir o segredo por você mesmo. E vai dar para você descobrir, mesmo que você não lê o livro. Você consegue descobrir pelo que a gente vai passando desse livro. Se você
estiver preparado para receber. Isso é uma coisa que ele brinca. Ele fala assim, quando você estiver preparado para descobrir o segredo, você vai descobrir o segredo. E é de fato isso. Eu não tô brincando, é sério isso, é de verdade. Eu tô abrindo aqui, que eu vou ler para vocês o Interessante começo ressaltar do... do meu local de fala, de quem não descobriu ainda. Puta, eu tenho morro de vontade de pesquisar, porque quem não quer saber um segredo, né? O quesito exclusividade faz a gente querer ser diferente dos outros, né? Tipo, querer ter aquilo. É que nem todo mundo fala que se você tiver uma coisa diferente, você vai chamar atenção. Geralmente é algo, não é geralmente, é intrínseco. Tá acabando minha bateria. É intrínseco do ser humano você querer o que você não tem, né? E eu, como não descobri o segredo, tenho várias hipóteses, mas por esse mesmo motivo eu tenho certeza que não é o segredo, porque quando for, não vai ter outra opção. Não, não vai ter dúvida, você vai descobrir na cara. E isso é muito louco que você falou, porque até o Kaiser, ele deu exemplo no método de venda que ele estava ensinando lá no vídeo dele, ele deu o exemplo de como que a estratégia da Rolex fez ele querer muito aquele relógio, é Marine, eu acho que é o Rolex que ele tem, eu não lembro agora exatamente o modelo. Mas quando os caras disseram pra ele, que ele conta lá na live, não sei se você lembra da live, não? Dele falando que, tipo, os caras falaram que era 6 meses de espera nos Estados Unidos. Aí lá em Paris, os caras falaram que era impossível. Eu falei, não, impossível não, agora eu quero essa porra. Então é justamente o que você falou. E aí, ó, eu vou eu vou ler a primeira, o como começa o livro dele. Eu já tô abrindo aqui, calma aí, tem um pouco de paciência. Quando você que estiver no YouTube, é só, se você não quiser ter essa paciência, você pula. Mas eu acho que eu nem marquei aqui. Se eu demorar pra achar, eu nem vou achar, porque eu não tinha marcado isso aqui. Hum. Ah, eu não vou lembrar. Não é exatamente a primeira frase aqui. Ou pode ser que seja, eu que estou perdido aqui. Mas enfim, não importa. Importa que esse é o negócio. Se você estiver preparado e você entender o livro dele, você vai. Aqui, agora vai. Introdução. Aqui, ó. Ele começa o livro dele com a seguinte frase, que tem um título antes, né? O título é The Man Who Taught His Way into Partnerships with Thomas A. Edison, que é o Thomas Edison. A. Edison, né? Aí ele começa o livro. Truly, thoughts are things. And powerful things. Enfim, ele continua. A hora que eu li essa primeira frase, eu entendi qual era o segredo. E aí você vai entender, espero. Espero que vocês aí que vão estar vendo a live entendam esse segredo. Mas ele começa com esse. E aí, tipo, porque essa frase foi até interessante eu ler por quê? Porque é a primeira frase que eu nem lembrava que era a primeira, mas é a primeira frase que eu anotei aqui, ó. Thoughts, things. É o princípio que ele parte. Ele parte do seguinte princípio, que os seus pensamentos se transformam em coisas. Esse é a base do livro. E ele começa a construir toda uma teoria daí. E ele cita que não existe uma diferença entre pensamentos positivos e negativos e que as coisas vão acontecer na sua vida a partir devido a esses pensamentos que você tem na sua cabeça, sendo eles positivo ou negativo. E aí ele vai ensinar, o livro é como se fosse um manual de como que você consegue desenvolver essa habilidade que esses caras fodásticos tiveram para o sucesso. E aí eu coloquei em algum local por aqui, que eu vou até adiantar, porque eu lembrei agora, que ele foca o livro chama Think and Grow Rich, pense e enriqueça. Só que não serve só para dinheiro essa estratégia, ela serve para tudo. E vai ser uma coisa muito louca a hora que eu falar do Phelps e do treinador dele, e vou citar os exemplos, que aí vocês vão ver que não serve só para dinheiro isso. Então, beleza. E aí a primeira parte da fórmula que ele propõe para que você desenvolva essa habilidade que as outras pessoas têm é desire, é o teu desejo. É você saber o que você quer.
Então, esse seria o ponto inicial. Você tem que saber o que você quer, você tem que ir atrás do que você quer. Tá. E aí ele comenta, ele acaba comentando, tipo assim, o tempo todo eu já reparei no livro, na página, no 40% do livro que eu tô, que o tempo todo ele não faz um livro linear. Ele faz um livro que ele vai citando, por exemplo, Desire é a primeira parada da fórmula. E depois, por exemplo, saber o que você quer. E aí ele entra, ele vai aprofundando, aprofundando, mas daqui a pouco ele volta. E logo que ele fala desire, ele fala assim que, beleza, você tem um desejo, esse é o primeiro negócio, esse é o primeiro aspecto da fórmula para você desenvolver a riqueza, ou seja lá o que você quiser. E aí ele fala, ele cita que em alguns momentos a oportunidade para que esse desejo se torne realidade, ela está na maioria das vezes disfarçada de má sorte, ele chama de misfortune. Enfim, misfortune. Deve ser alguma dessas duas pronúncias. Você deve saber melhor que eu. Qual que é? Acerta? Qual que é a pronúncia certa? Misfortune. Ah lá, pronto. Agora vocês têm a pronúncia certa. E ele fala disso. Então, isso é uma coisa bacana para você ter na cabeça. Se está tudo acontecendo errado aí, pode ser uma oportunidade. E isso é a puta clichê, né? Que você vai falar assim, caralho, o cara já começou falando que ele vai dar a fórmula mágica para riqueza. E aí ele vem logo com essa, que a sua oportunidade pode estar disfarçada com uma sorte. E, porra, isso aqui tá o livro mais clichê do mundo. Mas faz sentido o que esse cara tá falando. Sério, faz sentido. Aí, esse saber o que se quer, ele conecta ele com uma coisa que o Kaiser falou. Aí eu entendi quando ele fala, beleza, a primeira etapa da fórmula é você ter o desejo. E esse desejo nada mais do que você saber o que você quer. E aí eu entendi porque que o Kaiser falou que esse tem que ser o livro antes do Comece pelo Porquê. Porque ele indicou o livro Comece pelo Porquê. E, beleza, primeiro item da forma, desejo, saber o que quer. Livro, Comece pelo Porquê. Então, tipo, o que o Kaiser tá querendo passar pra gente? Ele tá querendo passar o seguinte: ele tá ensinando a fórmula, o pensamento, ele cita na live dele, ele fala assim, cara, você vai ter que começar a abrir sua cabeça, você vai ter que pensar do jeito diferente, você vai ter que tirar suas crenças limitantes. E ele tá ensinando como faz isso. E esse livro vem antes porque ele ensina a fórmula. E o que vem depois, ele vai começar a compor esse livro. Por isso que o próximo livro, que o Kaiser indica, o Começa pelo Porquê, vai relacionar com esse, porque ele vai ajudar justamente no primeiro item da fórmula do livro do Napoleão Hill. E aí ele cita o próprio Napoleão Hill, que a riqueza inicia com mudança de mentalidade, que é uma coisa que casa com o que o Kaiser estava falando lá na live dele. E aliás, a live é só você entrar no canal do Kaiser e tem um vídeo lá de, não sei se está de 0 a 100 mil no vídeo, eu sei que o desafio é de 2 a 100 mil, mas eu acho que eu tenho esse 0 a 100 mil na cabeça por causa disso. Eu vou entrar no YouTube aqui e eu vejo. Você está abrindo aí? Deixa eu ver aqui, ó. Kaiser Cápsula. Vamos entrar aqui. Vou passar certinho o vídeo para vocês. Se alguém estiver vendo isso aqui e não tenha visto o vídeo dele, você pausa aqui a live e vai lá ver. Pausa a live não, pausa o vídeo e vai lá ver o coisa que você precisa. Voltando. A live chama Voltando do 0 a 100k. A 100k é isso que tá lá. Então você assiste esse vídeo primeiro. Aí continuando, a gente já falou que a riqueza começa com uma mudança de mentalidade. E aí o livro fala que o sucesso, ele atinge o sucesso quem consegue uma mente voltada para o sucesso. E que parece outro clichê também. Só que não é. Por quê? Por causa que ele vai colocando uma metodologia para você atingir isso. E aí ele fala que depois do Definitive Desire, que na verdade ele usa outra palavra em inglês, que é Definite Desire. Não sei qual que é diferente de Definitive para Definite Desire, mas enfim, eu acho mais legal falar Definitive Desire. Você vai transmutar isso num plano, tipo assim, beleza, ó, o livro começou como clichê, supostamente, só que aí ele começa mais a colocar as coisas na realidade. Tipo assim, primeiro você muda a sua cabeça, você tem o seu desejo ele vai se transformar numa obsessão, que a gente vai ver mais pela frente, e isso vai se transformar num plano.
E esse plano, da onde que ele vem, segundo o Napoleão Hill? Quando você, isso, na verdade, faz sentido. Que ele fala que esse plano vai vir do seu desejo definitivo, porque você vai estar pensando tanto naquilo e vai estar com tanto desejo de atingir aquilo que você vai começar a ter ideias. E aí esse plano vai surgir. Mas você precisa acreditar que ele vai surgir, porque senão você vai pensar em coisas que não vão acontecer, sei lá, que seu cérebro não vai trabalhar a seu favor. E a gente vai explicar por quê. E uma das fórmulas desse sucesso que ele fala, que está compondo essa fórmula que a gente está criando, é o One Way. O que é o One Way? E ele dá um exemplo das histórias lá, não sei se você lembra aquela que o cara vai pra guerra e ele manda queimar os barcos e ele vence a guerra. Eu sei lá se essa história existiu ou não, mas faz todo sentido. O que faz todo sentido? O que ele está propondo é que você só tem um caminho. Uma vez que você encontra o seu desejo, você sabe o que você quer e isso vira uma obsessão, não tem outro caminho, tá ligado? Tipo assim, você quer aquela porra, você quer, não tem nada, tipo assim, nada, não importa o que vai acontecer, você vai seguir só aquilo. Então ele fala isso de quebrar, break the bridges, tipo assim, você não ter pra onde fugir, você só tem um lugar, ou você vai ter sucesso ou você vai se fuder. Isso é o que ele prega no livro, que faz parte da receita. E ele fala com todo reforçadas vezes que se você perder um dos pontos da receita, não vai funcionar. Então, tem isso na cabeça que esse one way faz sentido. Você não pode resolver ignorar uma dessas partes. Vou ter só um complemento aqui, que eu acho interessante a gente reforçar que todas as vezes que qualquer um de nós conquistou alguma coisa de grande valor, genuinamente para nós, a gente de fato usou esse mindset de sucesso. Então, eu convido vocês a pensarem o que vocês fizeram, que essas conquistas realmente foram genuínas para vocês, que vocês têm orgulho de terem conquistado, porque provavelmente você tinha um mindset já de one way, como o Angelo comentou. Um mindset de que não existe plano B. Só existe esse plano e eu vou até o fim, e no final você teve a recompensa e você sabe que você só atingiu por causa daquele mindset. Sim, e isso faz todo sentido. Tipo assim, eu não sei, pra mim isso é óbvio. Só que eu não sei o quanto isso é óbvio pra todo mundo, porque um belo dia, eu tava até conversando com o Fael, o Teta aqui, e ele tava comentando, que isso deve fazer uns 2 anos, que ele tava lendo os livros, esses livros e tal, e que porra, que lá tava mudando a mentalidade dele. Eu não sei da onde que veio o Diabos, eu acho que eu sei, é porque eu lia muito quando eu era moleque. Muito mesmo, retardadamente muito. Eu sempre tava, eu não tinha o Kindle na época, mas eu sempre tava com o livro, eu lia muito. Talvez veio daí. Então pra mim isso é óbvio, tipo assim, se eu falo que eu vou conseguir um bagulho, não tem nada nesse mundo que vai fazer eu não conseguir. Por causa que eu vou ficar pensando, minha cabeça vai ficar pensando o tempo inteiro como que eu vou conseguir aquilo. Não vai ter opção não conseguir. E, enfim, isso vai se tornar mais palpável na hora que eu chegar no Phelps. O Phelps é a prova de que isso aqui dá certo. A prova atual disso, isso que é cabuloso. Tipo assim, é assustador o vídeo que eu vou passar para vocês. O exemplo do livro do Power of Habit, que ele também está citado lá, é absurdo, juro. É impressionante. Até eu que já sabia da história, vi de novo isso aqui e fiquei impressionado. Então, vamos lá. A gente está continuando a desejo, a gente acabou de falar do One Way, e aí outra parte da receita. Você tem que escrever o que você deseja e utilizar as técnicas de visualização. Ele não fala com essas palavras, técnicas de visualização, mas por que eu estou falando isso? Porque é isso que a porra do Phelps usou. Foi isso que ele usou desde moleque até o dia que ele ganhou as milhões de medalhas dele, que eu quero ver quantas são, porque sempre impressiona. Esse também é 23, eu acho. Medalhas de ouro Phelps. Aqui, ó. Peraí que eu vou abrir aqui, tá? Aqui, ó. Peraí. Ouro. De ouro, olímpica. Tá, em uma só ele conseguiu 8, mas ele não conseguiu só 8, ele ganhou várias. Pode continuar, eu É, eu pesquiso sou enquanto. péssimo. Demorou, eu fico devagando nos rolês, o bagulho vai demorar 4 anos, né? Mas enfim, em uma edição só ele ganhou 8, ele ganhou mais de 20 medalhas. O Shimba vai ver pra nós aí quantas foram.
E aí, beleza, parte da receita. Escrever o seu, aqui ó, o que você deseja e utilizar técnicas de visualização. Por que escrever? Porque escrever é o primeiro momento que você vai estar tornando material aquela fita. Tipo, tá na sua cabeça, você vai escrever, era pensamento, era energia, vai virar coisa material. Não é o que você quer ainda, mas é uma parte do processo. Você chegou a ver aí quantas são? 3. 23, né? Viado, tem cara que treina a vida inteira pra ganhar uma. E aí o cara entra na história. Você ganhar 23, mano, isso é muito bom. E aí, beleza. Você vai escrever o seu desire, o seu desejo, o que você quer. E você vai utilizar técnicas de visualização. Aí que tá a fita. Que agora é pra vocês ficarem de cara. Existe um vídeo. Não sei se você já viu esse vídeo. Você já viu, Chimba? Chama A Mente de um Campeão, com Michael Phelps e Bob Bauman. Treinador, legendário em português da Buy and Hold Brasil. Mano, é esse vídeo aqui, ó. Eu vou mostrar na live porque eu quero. Não sei se tá mostrando aí, tá? Tá. Mano, é esse vídeo aqui. O que esse vídeo faz? Esse canal é de um brasileiro. Ele faz vídeos motivacionais, só que não aquelas paradas com música. Ele mostra tipo assim, a mentalidade dos caras que ele apresenta, os caras falando, enfim. E nesse vídeo, o Phelps está com o treinador dele, que é o Bob Bauman, que treinou ele desde menino, explicando como que o Phelps foi campeão olímpico, como que o Phelps ganhou tudo que ele ganhou. E aliás, tem uma coisa absurda nesse vídeo. É quantos foram os dias que o Phelps treinou sem intervalo para ele ser campeão dos 23 ouros olímpicos. Você tem ideia disso? Nem ideia. Dá Alguém... um chute. Sem intervalos. Assim, ó, sem intervalos, eu tô falando assim, ó. O ano inteiro, 365 dias. Sem intervalos, quantos foram o período que ele treinou? 100 dias. Não, foram 6 anos. 6 anos. Tipo assim, ó, 6 anos, não existiu um dia que o Phelps não treinou. Assim, e a entrevista que é feita é separada. Tipo assim, eles não estão juntos. Viado, a hora que eu vi isso, eu falei assim, não, isso não existe. Mas beleza, esse é um dos pontos desse vídeo que esse já fica de cara, é logo no começo. Só que aí, o Bob Bauman, ele ensina, ele fala como que o Phelps desenvolveu a habilidade dele para ser esse multicampeão que ele foi. Não foi só ele treinar. Por quê? Porque primeiro que você não vai treinar 6 anos seguidos se você só for treinar. Tipo assim, sua cabeça tem que estar setada para aquilo lá, pra você não vacilar nem um dia. Em 6 anos, é muita coisa. É tipo assim, é absurdo, o cara é sinistro. E nesse vídeo, ele explica, e no livro O Poder do Hábito, The Power of Habit, eles fizeram um estudo disso, de como o Phelps desenvolveu o hábito. E a visualização foi tipo assim, uma das partes fundamentais para o Phelps desenvolver o hábito dele de ser um multicampeão. E o que é essa técnica de visualização? A técnica de visualização é exatamente a que o Napoleão Hill sugere no livro dele. Tipo assim, é a mesma. O que ele sugere? Ele sugere que você escreva o que você deseja e todos os dias, de manhã e à noite, você leia aquilo e você cria um filme na sua cabeça daquilo acontecendo como se você realmente já sentisse, e tipo, você mescla isso com sentimentos para tornar aquela realidade o mais próximo possível de uma coisa verdadeira. E o Phelps fez isso. Tipo assim, ele fez isso desde moleque. Até tem uma passagem que ele conta, eu não sei se está no vídeo ou se está no livro. Aí depois vocês olhem esse vídeo aí para confirmar. Mas existe uma passagem que o Phelps ele ganha um ouro olímpico quando na última, assim, ele faz a última virada e entra água no óculos dele. E aí ele tem que competir cego. E por que isso faz diferença? O quê? Porque eu não assisti Tá o no vídeo, livro? eu já li o livro. Então, aí no livro ele fala que lembrou disso, que ele tive que competir. Aí, peraí, por que é difícil competir cego na natação, né? Porque, pô, eu só sei reto. Porque existe uma técnica de você fazer a chegada que influencia muito, você precisa saber quando é a chegada. Só que o Phelps foi lá e ganhou, por causa que ele fechou os olhos e ele começou a contar as braçadas que ele sabia que faltava para acabar. E ele ganha, aliás, batendo no recorde. E por que ele fez isso? Como que foi possível isso? Porque ele já tinha treinado.
ele, ele conta de verdade que ele já tinha passado esse filme na cabeça dele. O filme que ele criava na cabeça dele, que todos os dias de manhã, a hora que ele acordava e a hora que ele ia dormir, ele fazia, não era só a situação perfeita no percurso, era a situação perfeita no resultado. O percurso ele variava às vezes, ele fazia percurso que ele era impecável ou ele simulava que alguma coisa errada poderia acontecer e ele já tinha simulado na cabeça dele. O, o óculos dele entrando água, ele não conseguia enxergar e aí, enfim, ele teve esse puta resultado. E a estratégia de visualização, ele fala com todas as palavras que ele utilizou, é a mesma técnica que o cara está sugerindo no livro. Ou seja, essa porra é eficiente. E aí tem uma mina, eu esqueci, eu lembrei e esqueci, que tem uma mina que é muito boa nisso, tipo assim, ela é especialista nisso, o vídeo vai estar tudo em inglês, porque a mina, eu vou ver se eu acho aqui, Techniques of Visualization. Porque ela ensina como você fazer essa técnica, tipo assim, como que você utilizar essa técnica de fato. É uma mina, eu sou péssimo em lembrar nome, eu sou um retardado com isso. Mas depois eu vou achar, depois eu deixo em algum lugar, eu deixo na legenda desse vídeo aqui lá no YouTube, eu vou achar essa mina e eu coloco lá. Essa mina explica como que você vai usar essa visualização, como que você vai, porque tanto no livro do Napoleão Hill, ele fala que você tem que usar ela, e o vídeo do Phelps, e no livro ele fala que usa, só que ele não explica detalhadamente como que você usa a técnica de visualização. E essa mina é especialista em mentalidade, ela explica, e é muito louco o jeito dela explicando. E depois eu passo o vídeo. Tem um vídeo que ela explica isso, eu vou achar e deixo na legenda do YouTube aí. Mas beleza, então a gente já falou do escrever o que deseja para tornar a coisa material e usar a técnica de visualização. Beleza. Aí essa parada ele cita do see and feel, que é ver e sentir. Isso, o Phelps, tipo assim, por que eu tô associando muito com o Phelps? Por causa que foi o jeito que, pra mim, começou a fazer sentido o que o cara tava falando no livro. Até então, eu achei que ele só tava viajando, fazendo um monte de coisa clichê, e aí eu comecei a botar fé, a hora que eu falei, caralho, isso aqui é exatamente o que o Phelps utilizou a vida dele inteira. E o Phelps, ele, tipo assim, por que essa parte de sentir, ela é tão importante? Porque isso faz uma diferença enorme, eu não sei te explicar a razão ou o motivo, eu só sei falar que faz diferença. E o Phelps, ele até conta que ele visualizava a situação e ele se imaginava naquele momento, tentando sentir como que seria ele estar lá. Por quê? Isso técnico dele se fala que você vai criar uma imagem na sua cabeça de alguém que é melhor que você. Só que é você, no futuro. E aí você vai você vai estar tipo, fazendo um trick no seu cérebro, assim, enganando e criando uma imagem, e a mente humana ela tende a te levar para onde você cria. E aí que está a importância da visualização. Enfim, então é importante tornar ela o mais real possível e fazer todo dia. O cara fazia todo dia. O cara treinou 6 anos sem não deixar de treinar nenhum. E deu certo. E essa técnica, tipo assim, de visualização, ela serve para uma coisa, no final das contas. Te convencer de que você é capaz. Para isso que serve. Tipo assim, você vai estar. E como que você faz isso? Pelo meio da repetição. E isso é verdade. Tipo assim, memória só existe um jeito de você gravar. Aliás, são duas coisas que fazem você gravar as coisas, que é repetição e associação. E o que essa técnica nada mais é, e o Napoleão Hill fala no próprio livro, que você vai ficar repetindo para você começar a acreditar nessa porra. E isso de fato funciona. Tá, aí continua. Tá. E aí, por exemplo, você vai lá e vai. Beleza, você já sabe o que você quer, o seu desire lá, você já escreveu esse rolê, você já faz a visualização, e aí você, pô, supostamente você quer muito aquele negócio. Só que ele fala que querer não é suficiente. Por que querer não é suficiente? Porque você tem que estar preparado para receber o que você está querendo. E o que é estar preparado para receber o que você está querendo? É se acreditar de fato que isso vai acontecer. E aí, isso faz sentido. Por que isso faz sentido? Repara, quando você faz uma parada, tipo assim, ó, vamos lá. Eu vou jogar tênis contra o Cid. E eu sei que eu vou chegar lá na quadra e eu vou perder. Então, eu já vou pensando para lá
que eu vou chegar lá na quadra e eu vou perder. Quando eu começar a jogar, eu vou perder. É certeza que eu vou perder. Por quê? Porque aquilo já estava na minha cabeça. Repare que quando você faz uma coisa acreditando que você pode ser bom naquilo, ou que aquilo vai dar certo, por mais que aquilo não dê certo naquele exato momento, você vai fazer com uma intensidade tão forte, com uma concentração, que você vai ficando bom. É o único jeito de você ficar bom. Você tem que acreditar que você pode ficar bom. Senão você pode fazer aquilo lá repetidas e repetidas e repetidas vezes, e você nunca vai ficar bom. Porque, tipo, é diferente quando você acredita. E isso aí tem uma coisa muito louca, que é outra associação que eu acabei de fazer agora. Essa não estava planejada. Quando eu estava estudando para diplomacia, eu via muita entrevista dos caras que passaram. Existe um caso de um cara que chama Matheus. Eu conversei com ele pessoalmente para pegar dicas dele. Aliás, foi ele que me passou o material que eu estava usando, a tabela e organização de estudo. E ele passou em um ano. A média para passar na diplomacia são 4 ou 5, se eu não me engano, estudando. E ele passou em um. E ele falou, eu tenho salva lá, e vai lá no canal da Sapiência, procura lá, Matheus Reusler, esse é o nome dele. Vai lá e procura, se você não acredita que eu vou estar falando, mas eu estou falando a verdade. Ele falou que a Priscila, que é a dona do cursinho Sapiência, perguntou para ele, falou, Matheus, qual que você acha que foi o diferencial para você passar em um ano numa parada que quase ninguém passa em um ano? Ele falou assim, ó, o que eu vou falar aqui parece clichê, mas eu juro que foi isso que fez. Ele falou assim, eu acreditei que era possível. Ele falou assim, eu acreditei desde o momento zero. Ele falou, só entrava uma coisa na minha cabeça, é possível passar em um ano e eu vou passar em um ano. E, e ele cita porque que isso era fazer diferença. Ele falou assim, velho, porque quando você acredita que é possível, você estuda de um jeito diferente. A concentração que você coloca é outra. A intensidade que você faz é outra. Você de fato está fazendo aquela parada com toda a sua atenção do mundo voltada para ela. E esse é só um exemplo dentro de milhares. Faz o teste aí. Tipo, vai fazer uma parada que você quer fazer e continua pensando que você não consegue fazer. Aí, por um momento, só uma vez, você fala assim, meu, eu vou me enganar por uma vez só no mundo. Dessa vez eu vou acreditar de verdade que eu consigo. E aí você vai ver que você vai ficar muito melhor nessa porra tipo assim, de uma hora para outra. E tem vários exemplos tipo desse. Por exemplo, o Tyson. Tem uma história muito louca disso. O Tyson, ele costumava ganhar de todos os caras em nocaute quase no primeiro round. O cara era praticamente imbatível. Mas existe uma história de um cara que chama Bob não sei das quantas. Eu não sei nem se é Bob, eu acho que é. Que é o cara que venceu ele. Essa história é muito doida também, vale a pena pesquisar no YouTube. O cara que venceu o Tyson na época do auge dele, na época que o cara que contratava o Tyson, o agente do Tyson, pedia para ele não vencer os caras no primeiro round, porque ninguém mais queria pagar a luta com o cara, que era sem graça. Um cara vai lutar contra ele. O que acontece? A mãe desse moleque tá doente. E ela estava no hospital, ela acaba morrendo um dia antes da luta. Isso aconteceu. Vai lá e pesquisa, é sério. E, e, e ele falou pra mãe dele que ele ia ganhar aquela luta. Tipo assim, ele falou antes da mãe dele morrer que ele ia ganhar aquela luta. E ele de fato sobe naquele ringue e ele nocauteia o Tyson, uma parada que nunca tinha acontecido. E ele falou assim que nas entrevistas ele fala, cara, não tinha como aquilo não acontecer, tipo assim, só tinha uma opção, eu tinha prometido pra minha mãe que tinha morrido, que eu ia ganhar aquela porra, não tinha outra opção. E aí até que junta com o One Way lá que o Napoleão Hill fala no livro dele. Ou seja, tem várias e várias e várias e várias circunstâncias que provam esse bagulho e é impressionante e isso aqui dá certo mesmo. Por mais às vezes que pareça maluco isso aqui. Tá. E aí você tem que estar preparado para receber. Era isso que eu estava falando. Então você tem que acreditar em você. E aí, como que se desenvolve essa crença? Esse livro é muito louco, igual eu falei, porque ele é um manual. Ele não só joga as coisas pro ar e fala assim, ô tio, descobre aí como faz. Isso é importante, foda-se. Como que você desenvolve essa crença em você mesmo? Pelo meio da autossugestão. A autossugestão é eu ficar repetindo, por exemplo, para mim, o tempo inteiro, falando assim, ô Ângelo, você é o melhor cara para fazer live no mundo. Tá bom. Aí eu continuo falando isso. Uma bela hora eu vou acreditar nisso. Tipo assim, eu vou acreditar que eu sou o melhor cara pra fazer live do mundo. Mas, óbvio, se você ficar de braço cruzado, de olho fechado, isso não vai acontecer. E aí que eu comecei a gostar do livro Think and Grow Rich. Por quê? Porque ele sai dessa parte meio. Não é delírio, mas que parece delírio. E ele fala que quando você começa a utilizar o poder da sugestão, da autossugestão, isso vai te forçar a desenvolver hábitos. Você vai estar repetindo, e aí esses hábitos que você vai desenvolver,
ele vai te encaminhar para o seu objetivo. Então vamos lá, porra, você tem o seu desejo, você escreveu esse desejo, você torna isso uma obsessão, você usa a técnica de visualização, você está preparado, você acredita de fato nisso, e aí você precisa desenvolver a crença, né, para você acreditar de fato, e você faz isso por meio da autossugestão, repetição. E com isso você vai começar a criar hábitos. Eu vou falar assim, Ângelo, você é o melhor cara do mundo para fazer live. Uma hora, tipo assim, eu vou começar a acreditar nessa fita. E o que eu vou fazer? Eu vou estudar para adquirir conhecimento. E aí a gente vai entrar na parada de conhecimento específico versus conhecimento geral que tem no livro. Essa autossugestão, o que ela faz com você? O que ela muda em você? Ela muda o seu subconsciente. É isso que o Napoleão Hill fala no livro dele. Ele fala que quando você começa a fazer sugestões para você e fazer sugestões para você, você vai começar a acreditar no seu subconsciente, que é importantíssimo, porque é nessa parte do seu cérebro aí que vai começar a tomar as decisões. Enfim, eu não vou explicar agora, senão a live vai ficar gigante, mas procure entender como as maiores decisões... Você O para quê? de auto. Você ensina seu cérebro que você é capaz de fazer aquilo. Isso, por exemplo, decisão de compra, a maioria é emocional e está no seu subconsciente, tipo assim, tá tudo aí. Então tem um segredo aí no seu subconsciente. A autossugestão serve para colocar lá, tipo, você escrever o seu código lá e seu cérebro começar a funcionar desse jeito. E aí, como que é uma estratégia de você tornar isso mais palpável? É que você começa a se autossugerir as coisas, você começa a fazer a técnica de visualização e você começa a realmente, de fato, a pensar e agir como se você já tivesse aquilo que você quer. Então, por exemplo, vamos supor, o Phelps, ele queria ser campeão olímpico, você queria ser o maior campeão de todos os tempos. Ele começa o vídeo dele, esse aí que eu indiquei para vocês, falando isso. Ele falou, quando eu era moleque, eu tinha o sonho de ser o melhor de todos os tempos. E aí, através da técnica de visualização dele, ele começou a fazer de fato como ele começou a tomar ações como se ele já tivesse aqui, como se ele já fosse o maior campeão de todos os tempos. Por quê? Porque, porra, ninguém na história tinha treinado 6 anos seguidos sem parar. E até então ele não era o cara maior campeão de todos os tempos, só que ele começou a agir como se ele fosse. Ele começou a tomar ações na direção da visualização que ele criava. Porra, eu quero ser o melhor cara do mundo na natação. Aí ele imagina ele, fodástico lá, ganhando tudo. Como que você faz pra você ganhar tudo? Você treina pra caralho, é isso que você faz. E ele começou a fazer isso e começou a se tornar o cara cabuloso. Então é isso que você tem que fazer. Você vai começar a agir e isso faz diferença. Sei lá, imagina que você quer ganhar R$ 1 milhão. Ou sei lá, 1 milhão é pouco, mas enfim. Você quer ganhar R$ 100 milhões ou de dólares. Você quer ganhar US$ 100 milhões. Eu tenho certeza absoluta que o jeito que você age hoje é diferente do jeito que você agiria se você descobrisse que você tem R$ 100 milhões na sua conta. Eu tenho certeza que seria diferente. Tipo assim, tudo ia mudar. Sua confiança ia mudar, o jeito que você faz as coisas ia mudar, tudo ia mudar. Então, por que não agir como se você já tivesse essa fita? E aliás, agora eu tenho que colocar meu celular para carregar, senão vai foder. Peraí. Já vem. Se você quiser complementando aí, Shima, peraí. E nessa conversa aqui, eu acho que eu acabei de descobrir o segredo, mano. Isso. Carregando. Só por comentarem também. Como é se ver fazendo uma coisa de fato e atingindo aquela. Realmente é um ponto em que é uma mudança de pensamento num curto espaço. Você não constrói aquele pensamento ao longo do tempo. Então, para você ter sucesso, você não vai construir o seu pensamento. O seu sucesso você vai ter a partir do momento que você instalou um novo mindset no seu CPU e a partir daquele momento já é um rico. Talvez você já não nem tenha riqueza ainda, mas com o tempo você vai adquirir ela. Mano, eu descobri o segredo agora. Você descobriu? Você descobriu? Então você descobriu. E ele é óbvio, né? Não dá pra descobrir que aquela frase lá, aquela primeira frase, thoughts are things, dá pra descobrir muito. Não dá? Você fala assim, caralho. E ele é cabulosíssimo, mas a gente não vai contar pra você. Você vai ter que descobrir por você mesmo. É,
Mas tá na cara, tio. Tipo assim, tá na cara. O cara tá dando um manual. O livro é um manual. E esse manual faz sentido. E tipo assim, ó, e aí deixa eu comentar um bagulho que não tem nada a ver com isso aqui, que é o seguinte. Eu sou uma das pessoas mais céticas do mundo em vários aspectos. Se você me falar uma coisa, provavelmente eu não vou acreditar até eu pesquisar sobre ela. Eu vou atrás de saber. Não tem nada que você vai me falar e eu vou falar assim, demorou, boto fé. Não existe. E isso, esse livro é um deles. Por quê? Porque, porra, você vê essas frases em todo lugar. Em todo lugar você vê, tipo assim, o pensamento te leva a lugar infinito. Só que o que acontece? Igual atualmente tem um monte de idiota que vende conteúdo aí, ele só vai lá nos Estados Unidos, pega o livro, traduz e piora e vende aqui. É, é isso que aconteceu, tipo assim, a pessoa de repente nem entendeu o que, que o livro quer passar, ela nem entendeu a porra do conceito por trás disso aqui, e aí ela sai falando as coisas sem contexto nenhum, e aí vai parecer clichê mesmo, porque se você não tem a metodologia, tipo assim, se você só tem na sua cabeça a frasezinha, vamos ver uma frase aqui, ó, success comes to those who become success conscious. Nossa, que frase legal pra você colocar lá no seu Twitter, no seu Instagram. Só que foda-se, tipo assim, é um clichê mesmo, dependendo da maneira que ela é apresentada. E o jeito que esse cara aqui apresenta não é. O cara manda bem mesmo, o livro é bom. Então, confia no livro, confia no Kaiser falando lá que você tem que mudar seu mindset, porque eu tenho certeza que seu mindset aí deve ser deve estar te limitando à toa, e ele não deveria. Mas enfim, vamos continuar que aí você vai se ligar no segredo. Vamos lá, a gente acabou de falar várias técnicas. E aí o livro te relembra uma coisa importantíssima. Que você vai ver essa live de repente e vai falar assim, pô, eu anotei lá, eu tenho meu desejo, eu já sei o que eu quero fazer, eu transformei isso numa obsessão, eu penso nisso o tempo inteiro, eu transformei isso num plano, eu visualizo isso muito forte, eu já misturei com sentimento, eu já vivencio como se eu tivesse aquilo que eu tô querendo, sei lá, se você quer 100 milhões de dólares, não adianta você ficar vendo Netflix a porra do dia inteiro, porque você não vai ganhar 100 milhões de dólares desse jeito. Enfim, você já faz tudo isso. Só que não tá dando certo. Você testou, tipo assim, o primeiro dia que você testou não tá dando certo. Mas é lógico, tá ligado? Que não tá dando certo. Porque nada surge do dia pra noite. E você não é habilidoso ainda em realmente fazer. Pô, o Phelps levou. Ele começou a treinar de moleque essa visualização. E, tipo, isso leva tempo. Por quê? Porque exige concentração. Faz o teste aí. Assim, começa como que você seria? Assim, começa a visualizar esse rolê todo. E você vai perceber que você está criando aquele cenário, visualizando com todos os detalhes, que é o que o livro indica e que o Phelps fazia. Você não vai conseguir, você vai falar, tipo assim, no meio você vai estar pensando em outra coisa, você fala, caralho, mano, eu tava mó visualizando o rolê e comecei a pensar, meu pensamento foi para outro lugar, divagou para outra fita. Ou seja, tem que ter paciência, você tem que treinar, você tem que executar várias vezes. Não adianta achar que você é o Einstein dessa parada aqui, porque você não vai ser. Então, persistência, leva tempo. E aí tá muito, eu falei de concentração por quê? Porque tá muito ligado à concentração. O próprio livro fala isso, porque quanto que é o seu maior poder de concentração, mais você vai conseguir visualizar aquela situação de uma maneira mais vívida. E quanto mais vívido ficar, mais seu cérebro vai se identificar com aquilo, mas você não é aquilo ainda, então você vai tomar ações para acredita também na gente, que a gente está lendo o livro é maneiro. E aí, para você que quer descobrir o segredo, eu vou dar uma outra passagem do livro que é interessantíssima, que é o seguinte. As pessoas, eu traduzi para o português, porque eu estou lendo livro em inglês para treinar meu inglês. Porque como vocês podem ver minha pronúncia, meu inglês eu entendo bem, falo, consigo falar, mas minha pronúncia não é tão boa. Enfim, tem que melhorar. A tradução é a seguinte. As pessoas são o que elas são devido aos pensamentos dominantes que ocupam a sua cabeça. E essa é outra frase que você consegue descobrir o segredo fácil, que está no livro inteiro. Enfim, e aí, logo em seguida, o livro fala assim, que a sua maior fraqueza é a falta de autoconfiança. Quando você começa a duvidar de você. Porque faz o seguinte, coloca aí na sua cabeça que alguma coisa não é possível. Repara, tipo, se você faz algum esporte, ou alguma coisa que exige uma parada que você é relativamente bom, repara como que você se comporta quando você
por algum segundo, por uma fração de segundo que seja, você duvida. Eu tenho certeza, nesse dia tudo sai errado. Você perde, você faz as coisas erradas, nada dá certo. Enfim, se você começa a duvidar de você, você tá fudido. E existe, e isso é muito louco, tipo assim, essa frase em específico que o livro fala, primeiro, porque ela está muito associada ao segredo que o livro está falando, e porque existem uma correlação com vários e várias outras teorias que os caras comentam o mesmo tema desse livro, só que de outro jeito. E tem até um livro que chama O Poder da Cabala, que ele fala do princípio da certeza, que é o oposto da falta de autoconfiança. E dos vários princípios que ele expõe lá no livro, ele fala assim, ó, você pode não ter alguns desses princípios envolvidos, mas tem um deles que se por algum acaso você deixar de ter, você se fudeu. Tipo assim, tudo vai ruir. Que é o princípio da certeza. O momento que você começar a ter dúvidas, o momento que você começar a não acreditar em você mesmo, você se fudeu. Tipo assim, o momento que você começa, tudo vai dar errado. Enfim. Então tá lá. Aí, aqui tem uma frase topíssima que eu separei aqui do livro para vocês que também está relacionada ao segredo. Que essa eu não traduzi não, porque eu achei mais legal em português, em inglês. Você ia falar alguma coisa? Minutos. Já deu 51 já. Que é a seguinte frase: Life's battles don't always go to the stronger or faster man, but soon or late the man who wins is the man who thinks he can. Traduzindo, as batalhas da vida nem sempre são vencidas por os homens mais fortes ou os mais rápidos, mas cedo ou tarde quem vence a batalha é o cara que pensa que ele pode. E essa frase é importante, porque, enfim, você precisa descobrir o segredo. Ah, tá. E aí, que ele começa a tornar a fórmula que ele está passando mais palpável. O que é? A gente já estava no mundo das ideias, fez tudo lá que você pode ver aí no vídeo de novo, eu não vou falar de novo. E aí, o que ele fala? Que essa ideia que você tem, para ela ser transformada numa parada física, tipo assim, seja lá você ganhar dinheiro, seja você ganhar campeonato, não existe como você receber alguma coisa no mundo sem você dar uma coisa em troca antes. Por exemplo, era impossível o Phelps ganhar todos os ouros olímpicos se ele ficasse em casa vendo Netflix o dia inteiro. Era impossível. Ele teve que dar uma coisa em troca, que foi nada menos, nada mais que treinar todos os dias durante 6 anos. Ou seja, por que aquilo lá de você se comportar como se você já tivesse o que você quer faz diferença? Porque, porra, se você se comporta como se você já tivesse, você vai estar indo no caminho de realizar o seu sonho e você vai estar entregando para o mundo ou para o universo, sei lá quem seja, antes de você receber. Exemplos besta. O quê? Tem que treinar. Se você quer ser o melhor, você tem que treinar como o melhor. Isso vai te fazer ser o melhor. Isso, sem dúvida. Tipo assim, é exatamente isso. Tipo assim, você tem que dar alguma coisa antes de receber. Seja lá, não sei se é dinheiro, se é treinamento, se é ensinar os outros alguma coisa, sei lá. Você vai ter que fazer isso. Então, esse vai ser o jeito que você vai conseguir. Esse é o caminho que você vai conseguir. E aí, ele coloca um outro aspecto muito importante da mente, que é o seguinte: ele fala que, tipo assim, ele fala, e isso também é um fato, comprovado pela ciência atualmente, que a maioria das nossas decisões são tomadas no subconsciente. E o seu consciente só serve para justificar aquilo por meio de fatos, sejam ele verdade ou não, depende de cada pessoa, para aquilo ser verdade para ela, porque depende de todo um contexto. Mas enfim, o seu subconsciente é muito importante. E aí ele te lembra de uma parada, que você tem total controle do que entra na sua cabeça. Tipo assim, você tem todo. E aí ele coloca o seu consciente como o guardião do seu subconsciente. O que seria isso? Porra, você recebe estímulos por todos os seus sentidos. Pelo ouvido, pela visão, pelo tato, enfim, por todos eles. Pelo olfato. E você pode decidir conscientemente, você tem poder sobre isso, do que vai te atingir ou não vai te atingir para ficar na sua cabeça. Exemplo, se você estiver fazendo uma parada e o cara chega para você e fala assim, eu não gosto de você. Isso que você está fazendo é muito ruim. Você que decide se você quer ouvir aquele cara ou se você quer ligar um belo de um foda-se, eu não ligo para sua opinião, e não deixar a sua certeza ser abalada, sabe? Tipo assim, ou você pode se sentir frágil,
porque você vai estar decidindo isso, porque você pode escolher se você quer dar atenção ao que o cara vai falar ou não. E se por algum momento você vacilar e aquela incerteza entrar em você, você deixou aquilo entrar no seu subconsciente. Só que nem sempre as pessoas agem como se elas tivessem todo o controle do que entra na cabeça delas. Mas as pessoas têm esse controle, por mais que não seja fácil executar ele na maior parte do tempo. Mas você saber que você, te lembrar isso que você é capaz, vai te fazer você começar a atingir os objetivos que você quer. Porque uma vez que você toma consciência do que você é capaz ou não, você começa, ou espera-se que você comece a agir de acordo com isso. Então, se você sabe agora, se você não sabe e agora sabe que você tem poder sobre o que fica na sua cabeça, usa isso, seu cabeçudo. Se alguém falar assim, ensinar alguma coisa, fala, foda-se, eu não ligo pra sua opinião, eu vou ficar bom porque eu quero. Eu confio em mim. E aí, ele cita uma frase que é muito doida. Por quê? Porque eu acho que chama Invictus o filme do Mandela, que ele treina. É Invictus o filme do futebol americano? E o Mandela, e por que eu estou falando desse filme? Por causa que o livro, ele cita uma passagem que é aquela que vocês devem conhecer, ou espera que você conheça, se você não conhece, você vai saber agora, que é I'm the master of my fate, I'm the captain of my soul. E no livro Invictus, o Mandela cita essa frase, porque era uma das frases preferidas do poema que ele gostava muito enquanto ele, os tantos anos que ele ficou preso lá. E essa frase ela é muito poderosa. Por quê? Porque ela também tem um segredo nela. I'm the master of my fate, I'm the captain of my soul. Mas tipo, como que você faz isso? Porque, porra, essa frase, igual, ela é bonita, ela é legal você colocar nos lugares, mas se você não entender de fato o que ela quer mostrar, ela não passa de uma frase bonita e não vai mudar em nada a sua vida. Como que você se torna o master of your fate, do seu destino, enfim, e o capitão da sua alma? Por que você é? Por que você é o master of your fate, the captain of your soul? Você é isso porque você pode controlar o seu subconsciente. Tipo assim, essa é a justificativa do motivo dessa frase existir. Como você é capaz de controlar o que está no seu subconsciente? Seu subconsciente, ele controla as decisões que você toma, enfim, controla tudo. E você que controla o que está nele no final de todas as contas, utilizando a formulinha, enfim, a metodologia, você é o capitão do seu destino, você é o capitão da sua alma, do seu ser, sei lá qual seja. Então você tem que ter isso na sua cabeça também. Isso é importante. Que aí você vai começar a entender o segredo. E aí logo em seguida ele apresenta o conhecimento. Que aí ele difere conhecimento geral de específico. Por quê? Porque, tipo, no começo, igual eu falei, começa mais no ramo das ideias e tal, e ele começa a tornar a coisa mais palpável. E aí ele fala como que você vai tornar aquele plano que você fez realidade. Por exemplo, se você fala assim, o que eu quero é ganhar US$1 bilhão. Isso não vai cair do céu. Vai vir através do seu plano. E esse plano, como que ele se torna possível de ser executado? Ele, através de conhecimento. Mas qual tipo de conhecimento? Ele difere dois tipos, que é o conhecimento geral e o conhecimento específico. E ele cita que o conhecimento geral não vai te levar para lugar nenhum em termos de resolver, tipo assim, de criar o que você precisa para tornar esse plano realidade. Mas o específico vai. E isso, de fato, faz sentido. E aí, só que aí você vai falar assim, porra, mas então quer dizer que eu tenho conhecimento específico em tudo o que eu vou criar para tornar aquele plano realidade? Não, porque aí ele cita o exemplo do Andrew Carnegie, que é o seguinte, ele não sabia quase porra nenhuma de aço, e o cara foi um monstro da indústria do aço. Como que ele conseguiu isso então? Ele era bom, eu não sei que o Carnegie era bom, de repente era vender, de repente era gerenciar uma empresa, eu sei que ele tinha um conhecimento específico que ele era foda naquilo. E aí, o que ele fez para conseguir gerenciar um negócio que ele não tinha todos os conhecimentos específicos que ele necessitava? Aí entra o conceito de mastermind. Agora a gente tem uma voltou. Vai te levar, vai fazer seu plano se tornar realidade. E aí, você tem esse conhecimento específico, o que ele vai te possibilitar? Ele vai possibilitar você organizar e transformar, tipo assim, mentira, não vai possibilitar você organizar nada. O conhecimento específico, o conhecimento em geral, ele é entendido como poder em potencial.
você conhecer tudo no mundo não faz seu plano se tornar realidade. Não faz. Ó, a live agora ela vai acabar a hora que der 1 hora. Aí a gente tem que startar outra. Pelo menos é o que eu tô vendo aqui, ó. 22 segundos remaining. Então, peraí que a gente vai encerrar isso aqui. E aí eu. O quê? Oi? Finalizar aqui para deixar para amanhã.